que você é maior do que a luta que você está passando. Eu estava sentado lá fora na última meia hora, tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade, ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Eu vim correndo lá da delegacia até aqui. É verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? Eu espero que sim. Christopher, fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, fraca. você! Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar felicidade. Jay disse que é muito determinado. Ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente. Eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio. Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Me responde uma coisa. Você é feliz? Sou. Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, isso é muito bom, né? É. Primeiro na sua classe, na escola, segundo grau? Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Uns 12. A cidade era pequena. Escuta, mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Eu vou sim. Não. Vou sim. Vai nada. E eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. Não se vitimize, não se intimide diante do inimigo, não se diminua diante das adversidades. Os gigantes que você está enfrentando agora, a luta que você está vivendo agora, pode ser o momento em que Deus vai te levantar para a glória dele. Creia que você é maior do que a luta que você está passando. Creia que maior é Deus que te dá força diante do Golias. Você conhece a expressão confia em Deus e em si também? De nada adianta confiar muito em Deus se você não confiar em você mesmo. Como assim? Veja bem, muita gente confia em Deus, crê que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz, que Deus muda. Mas quando parte da própria pessoa em que ela tem que se posicionar e fazer a parte dela, ela não tem segurança nela mesma. Então você precisa desenvolver a confiança em você também, nas suas decisões, nas suas atitudes. Por quê? Porque a sua parte Deus não vai fazer. Deus levantou Davi e o consagrou a rei de Israel. Mas essa história durou aí 40 anos para Davi oficialmente ser consagrado a rei de Israel e reinar sobre todo Israel. Até lá, Davi seguiu um longo percurso de muita luta, muita injustiça, muita perseguição, muita calúnia. Ele sofreu pelo menos 10 tentativas de homicídio pelo próprio rei Saul, que tentou matá-lo 10 vezes. E nas 10 vezes Deus livrou Davi. Certa vez Davi estava levando pão para os seus irmãos na guerra, e lá naquela guerra Davi avistou o Golias, que era o herói dos inimigos, dos filisteus. O homem tinha mais de 2 metros de altura e era de dar medo. E quando Davi escutou aquele homem falando, afrontando a Deus, afrontando o povo de Israel, os 2.000 soldados de Israel, aquela humilhação já durava 40 dias. Para você que não sabe, Davi chegou escutando aquela notícia, já largou tudo que ele tinha nas mãos, correu em direção às fileiras dos soldados e disse: quem é esse incircunciso? Esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Diga para ele que há Deus em Israel e eu vou pelejar contra ele. Todo mundo riu da cara de Davi. E começaram a zombar de Davi, dizendo o seguinte: você não vai contra esse soldado porque você não tem condições para guerrear. Porque você não é soldado e você não tem preparação nenhuma, Davi. Davi disse assim: ó rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, sozinho,
E uma ursa tentou atacar a ovelha de meu pai. E eu matei aquela ursa com as minhas próprias mãos. Também o leão tentou devorar a ovelha de meu pai e eu também matei o leão. Deus me ajudou a matar o leão e também a ursa e eu livrei a ovelha de meu pai. E também Deus vai me ajudar a vencer essa batalha. Pode ficar tranquilo. Davi não tinha condições e nem experiência alguma em batalha. Foi a primeira vez numa batalha. Davi pegou o seu estilingue, a sua funda, uma pedra, e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que aconteceu? O homem zombou de Davi, dizendo que Davi não era nada. Em outras palavras. Mas Davi disse: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi partiu para cima daquele Golias e lhe atirou uma pedra que lhe atravessou no rumo da testa. E o gigante caiu no chão já morto. Depois Davi correu sobre ele, pegou a sua própria espada e tirou a cabeça do Golias. Daquele dia em diante, Davi, o franzininho, o desacreditado, aquele que ninguém acreditava nele, dava crédito a ele, porque ele não teve medo de fazer a parte dele e nem se posicionar diante do inimigo, Davi foi conhecido. Na verdade, aquele propósito já era Deus levantando Davi. Os gigantes que você está enfrentando agora, a luta que você está vivendo agora, pode ser o momento em que Deus vai te levantar para a glória dele. Creia que você é maior do que a luta que você está passando. Creia que maior é Deus que te dá força diante do Golias. Não se vitimize, não se intimide diante do inimigo. Não se diminua diante das adversidades. Creia em Deus e creia que você também pode. Um homem disse assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você enxergar a vida difícil, vai ser difícil para você, porque a vida já é difícil, mas enxergando ela difícil, vai ficar mais difícil ainda. Se você enxerga tudo muito grande, com certeza você vai se enxergar muito pequeno, você vai começar a se diminuir. Se você olha para as outras pessoas e você pensa que elas são melhores do que você sempre se sentirá menor do que elas. E todos somos seres humanos. Todos podemos fazer história e fazer a diferença na Terra. Mas o que você está fazendo com a sua vida? Reclamando? Desistindo? Dizendo que não dá? Dando desculpa? Sempre que começa não vai até o fim? Para com isso. Muda a sua maneira de pensar. Como disse o Pablo Marçal, coloca o pé que Deus vai colocar o chão para você. O Golias de hoje pode ser o triunfo para você ficar conhecido para a glória de Deus. Você é maior do que esse câncer, você é maior do que essa dívida, você é maior do que essa traição, você é maior do que esse momento difícil, esse momento de perda. Vai passar e você vai superar. Muita luz para você, que o Espírito Santo te abençoe e te ilumine e te levante. E jamais jogue a toalha.